Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira dos vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo, por alguns dizerem: é João, que foi ressuscitado dos mortos. E outros: é Elias, que reapareceu. E outros ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse: a João eu o mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E queria vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos narraram-lhe tudo o que haviam feito. Tomou-os então consigo e retirou-se à parte, em direção a uma cidade chamada Betsaida. As multidões, porém, percebendo isso, foram atrás dele. E acolhendo-as, falou-lhes do reino de Deus. E aos necessitados de cura, restituiu a saúde. O dia começava a declinar. Aproximaram-se os 12 e disseram-lhe: Despede a multidão, para que vão aos povoados e campos vizinhos procurar pousada e alimento, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Com efeito, eram quase 5.000 homens. Ele, porém, disse aos seus discípulos: Fazei-os acomodar-se por grupos de uns 50. Assim fizeram, e todos se acomodaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele elevou os olhos para o céu, os abençoou, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E foi recolhido o que sobrou dos pedaços, 12 cestos. Certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos aos quais perguntou: Quem sou eu, no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: O Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de anunciar isso a alguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muito,
seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar diante de mim, pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do homem dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu vos digo, verdadeiramente, que alguns dos que estão aqui, dos que, dos que aqui estão presentes, dos que aqui estão presentes, não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura, e eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam de sua partida, que iria se consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava, quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, e ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito. Ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem da montanha, veio ao seu encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venhas ver o meu filho, porque é o meu filho único. Eis que um espírito o toma e subitamente grita, sacode-o com violência e o faz espumar. É com grande dificuldade que o abandona, deixando-o dilacerado. Pedi a teus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Traze aqui teu filho. Estava ainda se aproximando quando o demônio o jogou por terra e agitou-o com violência. Jesus, porém, conjurou severamente o espírito impuro, curou a criança e a devolveu ao pai. E todos se maravilhavam com a grandeza de Deus. Enquanto todos se admiravam de tudo que ele fazia, disse aos discípulos: Quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem. E tinham medo de interrogá-lo sobre isso.
Houve entre eles uma discussão, qual deles seria o maior. Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a ao seu lado e disse-lhes: Aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no meio de vós, no vosso meio, for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhe disse: Não o impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quereis que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus.